Salve galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, ou seja, diariamente, aqui dentro do mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido Mini Índice Futuro Brasileiro, o melhor ativo de dentro da Bolsa de Valores AB3 para você e eu lucrarmos de 100 a R$ 1.000 todos os dias. Cara, é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. E olha só, antes de nós iniciarmos o vídeo conteúdo, esta aula, neste dia de hoje, dia 18 de outubro, quarta-feira, 2023. Preciso da sua gentileza aqui rapidamente, ó, duas coisinhas, jogo rápido. Primeira delas, para você se inscrever aqui neste maravilhoso canal, cheio de conteúdos para você que quer lucrar no mercado financeiro. E ó, clica aqui para deixar o sininho ativado e você receber os nossos conteúdos, todos os nossos conteúdos que são criados sempre pensando em você, que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente no mercado financeiro, trabalhando no conforto da sua casa das 9 ao meio-dia. Também importante você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, cara, não custa nada pra você, ó. Clica aí, aperta, toca, senta o dedo no like. Pra gente é muito importante. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho. Então, você deixando o seu like estará nos ajudando muito e não custa absolutamente nada pra você. Então, bora pro vídeo de hoje. Mini índice futuro na tela, time frame de 5 minutos. Cara, que movimentação. Tá feio isso aqui, né? Que movimentação no dia de hoje, hein, galera? O índice abriu com um gapzinho de baixa, puxou 900 pontos para baixo. Quantos pontos do ajuste? 1.500. Fez um pullback de 800 pontos e depois puxou mais 1.400 pontos. Foi essa movimentação do dia de hoje. Finalizamos o vídeo. Brincadeira. Ó, para você entender, né, o que aconteceu no dia de hoje, o que nós previmos para o dia de hoje, você tem que assistir a análise de ontem. Aproveitando esse assunto da análise de ontem, eu te convido a assistir não só a análise de ontem, mas estar presente conosco aqui todos os dias, sabe por quê? O mercado financeiro é como uma série do Netflix que você gosta, ou da Amazon, ou da Disney, ou da HBO, tanto importa o streaming. Mas aquela série que você fica ansioso por cada novo episódio, por cada nova temporada. Cara, o mercado financeiro, comece a entender ele como uma série. Algo que conta uma história, que tem uma narrativa, que um dia após o outro você vai entendendo o que pode acontecer. Assim como é a série. Quando você perde uma temporada, um episódio, 2, 3, 4, você meio que fica sem saber o que está acontecendo. No mercado financeiro, quando você começa a ler os movimentos intradiários, você consegue ter uma inflexão, uma leitura melhor do que está a vir a acontecer, o que pode acontecer nos próximos passos. Então é importante que você esteja conosco aqui todos os dias. Você verá como a sua leitura no mercado financeiro vai melhorar muito se você conseguir estar conosco aqui diariamente, tá bom? Então olha só, primeiro eu quero te mostrar o nosso Instagram, @viver de mercado financeiro. O link para você seguir o nosso Instagram tá aqui abaixo desse vídeo do YouTube. Vai lá na descrição e começa a nos acompanhar. Por que, Lucas, eu devo acompanhar vocês no Instagram? Porque todos os dias pela manhã a gente faz uma sequência de conteúdos pertinente ao sentimento de abertura do que está acontecendo no mercado financeiro global e como isso pode impactar aqui o nosso cenário do mercado financeiro brasileiro. Então, cara, a gente faz um giro global nos principais ativos de risco ao redor do mundo. Todos os ativos que podem e influenciam aqui a nossa abertura. Então a gente dá uma olhada nos índices futuros globais, índices futuros americanos, commodities, cenário de moeda, calendário econômico, projeção gráfica. Então a gente faz toda, cara, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 minutinhos para te preparar para o mercado. A sua preparação diária é no nosso Instagram. Todos os dias pela manhã, faça chuva, faça sol. Enquanto tem pregão, nós estaremos lá. Tá bom? Falei para vocês das referências que a gente tem, perdendo essa referência era importante, ele podia abrir cenário para baixo, podia abrir novas referências para cima e blá, blá, blá. Expliquei um monte de coisa para vocês mais uma vez. O que a gente tinha aqui, galera? Ó, a gente tinha uma referência, ele perdeu essa referência, troca de contrato, o índice puxou 1.500 pontos para baixo, fez pullback e puxou mais 1.500 pontos para baixo. Um movimento claro, olhando depois que aconteceu. No momento do intraday é mais difícil, né? Passei na sala aqui, a gente estava pensando em venda. Na verdade, a gente estava neutro, né? Querendo comprar acima e querendo vender abaixo da estrutura. Ele estava montando uma estruturinha ali, ficou numa range bem pequena. E eu falei, galera, eu vou vender aí, tá? Por alguns motivos a gente pegou uma vendinha aqui, cara, chegou a dar 400 pontos, mas ele voltou e me tirou aqui com 300 pontos, tá?
na venda, beleza? Depois, esse momento de venda a gente não pegou, mas peguei esta compra aqui e saí aqui com 400 pontos, mais os 250 ou 300 pontos tinha dado da primeira. Fiquei ali entre 650 pontos no dia de hoje. E terminei a sala e falei, pessoal, o movimento tá estranho, algumas coisas estão acontecendo, não posso passar o segredo da sala, né? Mas enfim, ó, por causa disso, fique esperto porque o mercado pode voltar ali no 117 bola. Olha onde o mercado voltou. Falei, na parte da tarde a gente tem uma chance muito grande de ir lá no 117 bola. Da onde a gente estava comprado aqui até o 117 bola, pessoal, nós tínhamos mais ou menos, tá? Pode ser mais, pode ser menos, 700 pontos. Né? Então, um bom trade aqui. Ainda falei, ó, à tarde, para quem for operar, vai ter volatilidade. Por quê? Tem diversos discursos de membros do FONC e do Fed, tem livro bege, tem fluxo cambial estrangeiro, tem uma sequência de dados econômicos que podem o quê? Chacoalhar o mercado, tá? O mercado fez um chacoalho e depois rompeu esse chacoalho para baixo. Então, hoje, nós tivemos aqui do ajuste de ontem, tá? Lembrando que hoje teve troca de contrato. Do ajuste de ontem ao fundo, 2.000 pontinhos. Coisa boa para um caramba, hein? Pro dia de hoje. Mais comprados, UBS. Player mais comprado do dia, hein? Mais vendidos, sequência de gringos. JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman e Bradesco. Bradesco não é gringo, né? Mas tá ali nos mais vendidos. No mini índice futuro. Deixa eu ver o Shea como é que ficou. Cheio, mais comprado, Goldman ligou o robozinho da compra e foi embora, hein? O BS também mais comprado no cheio. Mais vendido no cheio, Bradesco, 6.000 contratos. Que coisa, hein, Bradesco? Será que foi uma rolagem? Não sabemos. Mas tivemos um movimento hoje de queda global, né? Se a gente olhar aqui, ó, índices futuros americanos em queda, cobre em queda, petróleo em alta, 6L em queda. Olha o Russell 2000, 2% de queda. Então hoje a gente teve um sentimento global não só no Brasil, mas mundial de queda, né? Deixa eu abrir o dólar aqui para a gente ver o que aconteceu com o dólar. Dólar foi sentimento primário para riba, a gente estava monitorando esse movimento, depois para barro, e logo depois para riba de novo. Não tanto riba, né? Mas um pouquinho aqui, terminou ali flat no nó de volume, na VWAP, na 20. Um dia interessante para o dólar. O dólar estava puxando forte de alta nos países emergentes. Deixa eu ver se eu abro aqui o meu TradingView, se não atualizou ainda a virada dos futuros. Que né, os futuros 24 horas eles fecham uma horinha só e já volta. É 23 horas de negociação. Deixa eu só ver como é que ficou o dólar nos países emergentes. Só para a gente ter uma ideia. Olha lá, no México, 1,26 de alta. Na Colômbia, 1,19. Na África do Sul, 1% de alta. Então a gente terminou nosso dia com o dólar aqui no Brasil, ó. Aqui, ó, 0,30. Opa, doido. Que dólar 0,35 de alta, DX 0,33 e o dólar nos países pares do Brasil ali, mais de 1% de alta. E o índice terminou o dia com Ibov 1,60 e índice futuro 1,50. Lembrando que hoje tem troca de contrato, por isso que está uma zona aqui, porque quando eu dou o Ctrl K, ele tira os juros do contrato, tirando os juros do contrato, bagunça todos os nossos desenhos. Não tirando os juros do contrato, você acha que o índice abriu com esse gap de 1.600 pontos, mas na verdade ele não abriu com esse gap de 1.600 pontos para cima, na verdade ele abriu com um gap de baixa, referente à continuidade do movimento. Se você olhar também o contrato novo, que é o contrato Z, ele já vinha sendo negociado ontem, olha aqui, abriu com um gapzinho de baixa e só continuou o movimento de queda para o dia de hoje. Se nós formos analisar o Ibov, que é o ativo referencial, se vocês assistiram a análise, o cenário de sábado, a gente tinha esse topo aqui, que eu marquei para vocês como referência. É só assistir lá, que está gravadinho. Nós tínhamos um fundo de referência, nós tínhamos o 0,5% do movimento. Eu expliquei para vocês que a gente estava na extremidade de cima, que ele poderia buscar a extremidade de baixo, que é o meio, para tentar buscar a extremidade inferior, né? Se ele estava... Não lembro se ele estava aqui ou se ele estava aqui.
mas a gente tinha as referências e ele veio de fato buscar a referência do 0,5%, né? Chegou aqui, ó, brigou no 0,5% e depois rompeu um pouquinho a mais. Olhando outras referências aqui do Ibov. Cadê a nossa aqui? Essa referência é boa. Interessante o movimento de hoje, hein? Interessante. Olhando para o Ibov, né? Porque o Ibov não tem essa troca de contrato. Toda vez que dá esses primeiros dias na troca de contrato, a gente diverge um pouco dos pontos que a gente tem demarcados como regiões de pressão, né? Regiões de interesse, regiões de negociação. Então, não gosto desses primeiros 3, 4 dias aí perante a troca de contrato, que a gente tem que ficar trocando entre o Ctrl K, né? Para ver onde que o preço está baseado nos juros e tirando os juros para ver onde que o preço está. Beleza? Quando troca um contrato, a gente estava no contrato V do mini índice, agora a gente está no contrato Z. A gente estava no contrato de viado, agora a gente está no contrato de zebra. Beleza? Então fique ligeiro com esses detalhezinhos que são importantíssimos. Feito, meu querido. Olha só, galera, o que a gente pode esperar para um cenário de amanhã, né? A gente não sabe. Vamos dar uma olhada na semana, o que aconteceu aqui, ó. Semana do contrato novo. Nós oscilamos 3.200 pontos. Semana do Infut. Nós oscilamos 3.100. Praticamente a mesma coisa. Olha que defesinha bonito na média de 20 do semanal. Vamos olhar um cenário mais micro. Olhando um cenário mais micro, né? Olhando só o que aconteceu hoje. O que a gente tem aqui, cara? Eu tenho um nó de volume. Deixa eu olhar pelo contrato novo. A gente tem um nó de volume. Esse layout no 15, espera aí. A gente tem um nó de volume aqui, com uma referência, né, com um fundo aqui, uma troca de polaridade. Era uma região que ele defendia ali como suporte, depois rompeu e nem veio testar. Né, nós temos um movimento de fundo aqui embaixo também, ó, que ele parou basicamente nele ali, ó, tá? Neste cenário a gente tem referências como média de 20 dos 5 minutos, VWAP 200, tá? Então, olhando para os 5 minutos aqui no contrato novo, a gente tem uma baita referência que é esse nozinho de volume anterior e o nozinho de volume lá de cima. Cenário comprador, saindo dessa região, fazendo pullback no topo do nó e a 20 empurrando o preço, a gente pode pensar num trade com parcial ali na VWAP e jogando no topo anterior, próximo topo, mais ou menos 400 pontos de parcial, próximo topo está 1.000 pontos do ponto de entrada. Então, pensando em compra, a gente tem um bom trade no dia de amanhã. Isso é um trade, fora os outros que possam acontecer. Pensando em venda, se ele travar nesta região, travou aqui, confirmou, aí a gente pode pensar em pegar essa volta aqui, ó. Tá bom? Se já abrir com gap de baixa, é uma outra história. Se já abrir acima dessa região, testar ela por cima, defender para fazer um pivôzão de alta, assim, também é outro cenário. Tudo tem que depender, pessoal, de como está o sentimento global e como esse sentimento global de amanhã reflete aqui na nossa abertura. Quando o preço abre, qual é o comportamento do preço? Mediante ao comportamento do preço, como que está a correlação desse comportamento baseado na abertura macro e micro. E aí sim a gente começa a entender o que o preço vai fazer no dia. Então, cara, cada dia é uma leitura, mas tudo corrobora com o que eu te falei lá no começo. Um dia após o outro, cara, ele vai montando uma narrativa, ele vai te mostrando as regiões de interesse, de defesa, de quem está comprando, de quem está vendendo, se tem pressão, se tem manipulação, se é um movimento curto no dia, se é um movimento longo. Então ele vai te contando uma história para onde ele quer ir, para onde ele não quer ir, onde está a força maior, onde está a força menor, onde está defendendo, onde está avançando, onde está difícil, onde está fácil. Então o preço vai te contando essa história dia após dia, tá? E a gente sempre analisa o macro e o micro para a gente saber os possíveis movimentos. Fechou? Então é isso, galera. Conto com todos vocês amanhã no nosso Instagram para pegar esse sentimento de abertura global. E também nos vemos no vídeo de amanhã à noite com um novo cenário para os próximos dias e para a gente prever se a gente conseguiu acertar ou não esse possível movimento do índice no dia de amanhã. Beleza? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Valeu!